Bom, vamos lá? Nós temos aí o movimento uniforme, ainda caderno 1, módulos 19 e 21. Eu explico. Vou fazer ainda alguns exercícios do módulo 19 e com o assunto do módulo 19 já vou fazer alguns exercícios do módulo 21. Então preste o máximo de atenção possível. Olha só. O tema, na verdade, é a função horária dos espaços do movimento uniforme. Você deve estar lembrado que função horária dos espaços é toda aquela que relaciona o espaço da partícula com o instante em que a partícula ocupa tal espaço. Para a gente gerar uma função horária dos espaços do movimento uniforme, a primeira coisa importante é que nós temos que ter o espaço inicial da partícula. Não é? Então, o que é o espaço inicial? O espaço inicial é o espaço da partícula no instante t igual a zero, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Suponha que uma partícula esteja descrevendo uma trajetória qualquer em relação a um certo referencial. Eu vou definir a origem dos espaços nessa trajetória e vou definir um sentido crescente para os espaços, um sentido de trajetória. Eu nomeio de espaço inicial, então, o espaço da partícula no instante t igual a zero. Então, a partícula num certo instante, t igual a zero, origem dos tempos, ela está no espaço inicial, ok? Então, para definir esse espaço inicial, lembre-se, é necessário o quê? Definir uma origem dos espaços a partir do qual nós definimos essa posição, não é? Então, S0 será para nós o que nós chamamos de espaço inicial. Vou escrever novamente, não é? Espaço inicial. O espaço inicial pode ser um número positivo, negativo ou mesmo nulo. O espaço inicial pode, eventualmente, coincidir com a origem dos espaços. Num instante posterior ao disparo do relógio, num instante t qualquer, a partícula está num espaço S qualquer e moveu-se ao longo da trajetória, descrevendo um movimento uniforme com uma velocidade escalar v qualquer. Claro que nesse meu exemplo, eu estou admitindo que o movimento é progressivo, mas pode ser um movimento retrógrado e uniforme. Ela pode estar movimentando da posição maior para a posição menor. Ok, professor. E daí? Bom, nós sabemos que no movimento uniforme, a velocidade escalar é constante e pode ser calculada pela relação ΔS sobre ΔT. Eu vou usar desta relação para definir corretamente a função horária dos espaços do movimento uniforme. Então, ΔT, t menos zero, ou seja, ela é definida a partir da origem dos tempos. Para t, o espaço é S. Para t igual a zero, o espaço é S0, ou seja, a origem dos espaços. Isolo e escrevo S em função de t. Então, S igual a S0 mais V vezes t. Então, essa aqui é a expressão algébrica geral da função horária dos espaços do movimento uniforme. O pessoal chama de sorvete, não é? Brinca, tal, sorvete. Tá legal. O que é importante para nós é que você perceba que o espaço em função do tempo no movimento uniforme é uma função de que grau? Primeiro grau. Então, você lembra? Quando nós plotamos uma função de primeiro grau, quando nós representamos uma função de primeiro grau através de um gráfico, os infinitos pares ordenados, no caso aqui, tempo, abscissa e espaço ocupado pela partícula, vão formar um segmento de reta inclinado em relação aos eixos. Então, nós vamos ter
o eixo das ordenadas, o eixo das abscissas. Então, uma possibilidade é o espaço em função do tempo do movimento uniforme ser um segmento de reta inclinado com declividade que nós chamamos de declividade negativa. Nesse meu exemplo, não é? O que você percebe? Que o espaço inicial, ou seja, o espaço no instante t igual a zero, é positivo, mas poderia ser zero ou negativo, como eu havia dito. Esse gráfico, o espaço função do tempo, está representando um movimento uniforme progressivo. Por quê? Porque ele me diz que o espaço em função do tempo é crescente com o passar do tempo. Progressivo. Ok? Ou seja, um movimento uniforme com a velocidade escalar positiva. E observe o seguinte: a velocidade escalar na função horária dos espaços, sorvete, o v, é chamado pelos matemáticos de coeficiente angular da reta. Então ele é que define, a velocidade escalar, o sinal da velocidade escalar é que define a declividade desse segmento de reta. Ou, em outras palavras, se a velocidade escalar é positiva, a declividade desse segmento de reta em relação ao eixo dos tempos é positiva. Ou seja, o ângulo que o segmento de reta forma com a horizontal é um ângulo maior que 0 graus e menor que 90 graus. Lembre que a velocidade escalar é numericamente igual à tangente desse ângulo θ que eu estou colocando aí. Ok? Quando o ângulo está entre 0 e 90, ou seja, a velocidade escalar é o coeficiente angular. E quando esse ângulo está entre 0 e 90, essa velocidade escalar é positiva. Tá? Professor, e como é que ficaria o esboço de um gráfico espaço-função do tempo de um movimento uniforme retrógrado? Então, amigão, a velocidade escalar em função do tempo, se é um movimento uniforme, nós vamos ter um segmento de reta com declividade negativa. Ok? Então ficaria algo assim. Segmento de reta com declividade negativa. Novamente, não é? No instante t igual a zero, aqui seria o espaço inicial. Aqui seria, então, uma representação da função horária do espaço de um movimento retrógrado. Ou seja, com o passar do tempo, os espaços registrados nesse gráfico são decrescentes. A velocidade escalar seria negativa. Então, observe novamente que o ângulo que esse segmento de reta forma com a direção do eixo dos tempos, a abscissa, é um ângulo, nesse caso, maior que 90 e menor que 180. Então, a declividade é negativa, ou seja, a velocidade escalar é negativa. Tudo bem? Então, vamos fazer alguns exercícios que envolvem esse conhecimento, não é? Do espaço em função do tempo. Vamos a eles, então. Olha lá. Primeiro exercício, exercício proposto, que ainda é ali um exercício do módulo 18, né? Um daqueles que eu pulei inicialmente. Módulo 18, exercício 2. Um automóvel desloca-se em uma estrada com um movimento uniforme. No instante t igual a zero, o automóvel passa pelo quilômetro 20. Imagine que é uma placa, né? Quilômetro 20. E 2 horas depois, passa pelo quilômetro 160. Determine a velocidade escalar do automóvel. Então vamos lá. Então, o automóvel está descrevendo uma trajetória qualquer
não é? E em movimento uniforme, de tal maneira que ele passou pela placa quilômetro 20 no instante em que eu disparei meu relógio, a origem dos tempos. E depois passou pela placa quilômetro 160, sempre em movimento uniforme, 2 horas depois. Portanto, no instante, t igual a 2 horas. Até aí tudo bem? Sim. Legal. Como o movimento é uniforme, o ΔS em módulo é igual à distância por ele percorrida. Então, olha só. Qual foi o ΔS que ele descreveu da posição inicial à posição final ao longo dessa trajetória? Exatamente o comprimento desse arco de trajetória que liga o quilômetro 20 ao quilômetro 160. Vamos supor que esse ΔS seja positivo, então, que o espaço dessa trajetória for orientado da esquerda para a direita, da placa de quilômetro menor para a placa de quilômetro maior. Então, o ΔS, nesse caso, será quanto? 160 menos 20, 140 quilômetros. Então, ele percorreu 140 quilômetros no intervalo de tempo de 2 horas em movimento uniforme. Então, é fácil a gente calcular a velocidade escalar dele, não é? Porque no movimento uniforme, a velocidade escalar é ΔS sobre ΔT. Então, o arco de trajetória, o comprimento do arco de trajetória percorrido são 140 km. E tudo foi feito num intervalo de tempo de 2 horas. Então, a velocidade escalar dele é de 70 km por hora. Ok? Legal. Agora a questão B. A questão B é que você tem que tomar um certo cuidado. Determine a função que relaciona a posição do automóvel com o tempo. Então, ele quer a função horária dos espaços. Você sabe que no movimento uniforme é o sorvete. Adote como origem do espaço o marco quilômetro 30, ou seja, a placa onde está o quilômetro 30. Então, é ali que vai ser a origem dos espaços. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. Olha só, porque espaço inicial é o espaço da partícula no instante t igual a zero. E o espaço é o comprimento algébrico, tem sinal, ao longo da trajetória que liga a origem dos espaços ao local. Então, tá lá, né? Você tem lá a trajetória qualquer. Tá? Então, o que nós estamos supondo? Que ele colocou na plaquinha em que se lê quilômetro 30, ele colocou o quê? A origem dos espaços. E se ele orientou a trajetória da placa de menor quilometragem para a placa de maior quilometragem, qual seria o espaço inicial da placa que registra o quilômetro 20, que é exatamente onde está o corpo no instante t igual a zero? Então, qual seria o espaço inicial do corpo? Então, vamos lá. Qual é o comprimento de arco de trajetória que liga o quilômetro 20 ao quilômetro 30 ao longo da trajetória? São 10 quilômetros. Qual é o espaço que está a 10 quilômetros da origem dos espaços, né, ao longo da trajetória, na região negativa dos espaços? Sim, menos 10. Ok? Poxa, professor, mas quem disse que ele orientou a trajetória da esquerda para a direita? Ninguém disse, não é? Nós estamos admitindo o quê? Legalzinho? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, admitindo essas condições, a equação horária dos espaços da partícula fica assim: S igual a S0 mais V vezes T. S igual a S0 menos 10 quilômetros mais V, movimento progressivo, não é? 70 T.
em que S está em quilômetros, e o T aí está em quê? Está em horas. Então essa é uma solução legal aí para o exercício. Legal? Então é só para você ter uma noção de que a função horária dos espaços, para ela ser escrita, ela exige o espaço inicial, exige que nós saibamos se o movimento é progressivo ou retrógrado, senão não dá para escrevê-lo. Tá combinado? Ficou assim então a resposta. Agora vamos para a próxima. Quer ver? Olha lá. Dois móveis A e B percorrem uma mesma trajetória retilínea com movimentos uniformes e velocidades com intensidade. O que ele quis dizer com isso? Em módulo, tá? Respectivamente 2 metros por segundo e 1 metro por segundo nos sentidos indicados na figura. Então, cuidado, que na questão A ele vai querer que nós montemos a função horária dos espaços dessas duas partículas, o sorvete dessas duas partículas. E ele me deu o módulo da velocidade escalar. E no sorvete vai o que? A velocidade escalar, a velocidade com sinal. Não é? Muito bem. Adotando-se o ponto zero como origem dos espaços, a pergunta dele é o seguinte: e o instante t0, o instante que foi tirada essa foto, como origem dos tempos, determine as equações horárias para os movimentos de A e B. Então vamos lá. Primeiro passo. Não é? Nós sabemos tratar-se, esse exercício tratar-se, não é, de um movimento uniforme, tanto de A como de B. Ok? Tanto de A como de B. Então, vamos lá. Vamos montar a função horária dos espaços. Para montar a função horária dos espaços de um movimento uniforme qualquer, eu preciso do espaço inicial. E espaço não é distância de um ponto à origem dos espaços, não é isso. É o comprimento do arco de trajetória que liga algébrico, tem sinal, que liga a origem do espaço ao ponto considerado. Então, por exemplo, se ele adotou esse ponto como origem dos espaços e orientou a trajetória da esquerda para a direita, como mostra a figura, qual é o espaço inicial da partícula A? Ela está no espaço mais 1 metro. E qual é o espaço inicial da partícula B? Menos 1 metro. Sacou? Tem que tomar cuidado. Outra coisa, a partícula A tem movimento, de acordo com essa figura, não é? Uniforme progressivo. Então a velocidade escalar dela é mais 2 metros por segundo. A partícula B tem movimento uniforme e retrógrado, de acordo com essa figura, porque ela está caminhando do sentido do maior espaço para o menor espaço. Então, menos 1 metro por segundo. Então, vamos montar? Olha lá. A equação horária dos espaços da partícula A será 1 mais 2t no sistema internacional. Da partícula B, o espaço vai ser menos 1 mais menos 1t. Então, menos 1t, também no sistema internacional. É isso que ele pediu para a gente fazer. Tá aí. Ok? Legal? Agora a questão B. Olha só a pergunta. Cuidado. A distância entre as partículas dos móveis A e B no instante t é igual a 10. Como é que a gente define distância entre partículas? Sim, é o comprimento do segmento de reta que os une, não é? Tá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é localizar o espaço dessas partículas no instante t igual a 10. Então, dá uma olhadinha. Para t igual a 10 segundos, qual seria o espaço das partículas? Vamos ver? Vamos lá, o espaço da partícula A. 1 mais 2
vezes 10. Então, o espaço da partícula A vai ser 2 vezes 10, 20. 20 mais 1, 21 metros. Ela vai estar no espaço 21 metros. E o da partícula B? Vai ser menos 1 vezes T, que é 10. Então, ela vai estar no espaço menos 11 metros. Ok? Agora, dá uma olhadinha. Não tem fórmula para calcular a distância entre duas partículas. É uma questão geométrica, percebe? Você tem que medir o comprimento do segmento de reta que as une. Nesse problema, não é difícil, porque como a trajetória que elas descrevem é uma trajetória retilínea, vai ficar, de certa forma, fácil a gente determinar a distância entre elas no instante t igual a 10. Então, está lá a trajetória que elas estão descrevendo, né? Ok? Eu sei que no instante t igual a 10 segundos, a partícula B está na posição menos 11. E a partícula A está na posição 21 metros. Então, qual é a distância entre elas? A distância entre elas é o comprimento do segmento de reta que as une. Certo? Então, vai ser o comprimento desse segmento de reta aqui, não é? Essa é a distância entre elas. Muito bem. De menos 11 a 0 ao longo da trajetória, que é retilínea, qual é a distância? 11 metros. De 0 a 21, qual é a distância ao longo da trajetória retilínea? 21 metros. Então, a distância entre elas só pode ser 11 mais 21. A quanto? 33 metros. Fácil. Legal. Distância entre duas partículas é o comprimento do segmento de reta que as une. Legal o exercício. Agora a gente vai para outro tipo de exercício, que envolve o conhecimento das funções horárias dos espaços, tá? Que é o que a gente chama de problema de encontro, né? Ele já está lá no módulo 21. Ele é assim: duas partículas se movem ao longo de uma mesma trajetória e elas podem se encontrar. Geralmente se pergunta o instante em que elas se encontram, a partir do disparo do relógio, e qual é o espaço, a posição de encontro. Então eu vou fazer o exercício número 1 como exemplo. Dá uma olhada. Módulo 21, exercício número 1. Duas formigas se movem em linha reta com velocidades constantes ao longo de uma régua centimetrada, como mostra a figura. Na figura estão indicadas as velocidades escalares da formiga. Veja que ambas são positivas, então eu admito que ambas as formigas se movem no sentido crescente das posições. Determine a posição de encontro entre as formigas, ou seja, determine um instante em que a formiga que se move a 5 cm por segundo, que eu vou chamar de formiga A, ocupa a mesma posição que a formiga B, que se move a 3 cm por segundo no mesmo sentido. Então nós vamos admitir que esse instante representado aí na figura é a origem dos tempos. E nós vamos admitir também, por uma questão de simplicidade, que a origem dos espaços dessa trajetória coincide com o zero da escala. Tudo bem? Se eu fizer isso, se eu admitir tudo isso, então o espaço inicial da partícula A é 10 centímetros. E o espaço inicial da partícula B é 14 centímetros. Vamos montar as equações horárias. Então, nesse tipo de problema, a gente já tenta encontrar as equações horárias das duas partículas. No caso, como elas descrevem movimento uniforme,
A equação horária geral é o sorvete. Legal, então a equação horária da partícula A. Posição inicial da partícula A, 10 centímetros, mais 5 vezes t. Não esqueça que A está em movimento progressivo. Equação horária da partícula B. Espaço inicial 14, mais 3 vezes t. Em que S está em centímetros e t em segundos. Muito bem. Para que elas se encontrem, é necessário que, em determinado instante, os espaços ocupados pelas duas sejam iguais. Então, em determinado instante, elas têm que ocupar o mesmo espaço. Então, eu quero saber quando é que o espaço da partícula A é igual ao espaço da partícula B. O pessoal chama disso aí de condição de encontro, né? Então, vai ficar assim, espaço de A. O espaço de A é dado por 10 mais 5 vezes t. É assim que varia o espaço da partícula A. O espaço de B é dado por 14 mais 3t. Como eu igualei os espaços, esse instante é o instante que elas vão se encontrar. Então, é um instante, a partir do disparo do relógio, isso na foto t igual a 0, em que elas vão se encontrar. Chamei de t. Vamos isolar esse t. Vai ficar 5t menos 3t é igual a 14 menos 10. Então, nós vamos ter que 2t é igual a 4. Então, o instante de encontro é 4 dividido por 2. Que dá 2 segundos. Ou seja, 2 segundos depois do disparo do relógio, as partículas se encontram. Mas eu não quero saber quando elas se encontram. Eu quero saber em que posição elas se encontram. E agora? Bom, agora basta você substituir em uma das equações o instante de encontro. Tanto faz em A como em B, porque o espaço vai ser o mesmo. Então, o espaço de encontro. Então, eu vou substituir na primeira equação, tá bom? Na equação A. O espaço de encontro vai ser 10 mais 5 vezes t. E eu sei que o instante de encontro é 2 segundos após o disparo do relógio. Então, o espaço... Então, veja só, isso aqui é a equação de A, ok? Posso também substituir na equação de B, que vai dar na mesma. O espaço de encontro, então, vai ser 10 mais 10. 5 vezes 2, 10. Então, vai ser quanto? 20 centímetros. Então, elas se encontram no espaço 20 centímetros, que é a alternativa E. Ok? Agora, imagine que ele tivesse perguntado qual é a distância percorrida por cada uma das partículas desde o instante t igual a 0 até o instante de encontro. Então, se elas se encontram no espaço 20 centímetros, a partícula A, por exemplo, percorreu do espaço 10 ao espaço 20 centímetros em movimento uniforme, portanto, percorreu 10 centímetros até encontrar a partícula B. E a partícula B percorreu do espaço 14 até o espaço 20, percorreu, portanto, 6 centímetros. Tá legal? Bom exercício? Então, esse é um exercício clássico, né? Um exercício que a gente precisa que você saiba fazer. Vamos fazer outro parecido? Vamos lá? Então, vamos lá. Olha aí, exercício número 2, módulo 21. Mesmo processo. Você tem aí as tabelas que registram os espaços de duas partículas A e B ao longo do tempo. Essas duas partículas descrevem uma trajetória retilínea, com velocidades constantes, portanto, movimento uniforme. É correto que elas passarão pela mesma posição depois de quanto tempo? Ou seja, quanto tempo demora para que elas se encontrem? Tá bom. Então, o que dá para a gente ver de cara nas tabelas? Dá para ver o espaço das partículas no instante t igual a 0.
Então, ele me deu o espaço inicial da partícula A e o espaço inicial da partícula B. Me deu o espaço inicial de ambas partículas. Da partícula A, 15 km. Da partícula B, 495. E como o movimento de ambas partículas é uniforme, eu posso calcular a velocidade escalar de ambas partículas facilmente através de ΔS sobre ΔT. Não é? Vamos fazer isso? Então vamos lá. Velocidade escalar da partícula A. ΔT. Na tabela, tem 2 instantes. 1, tempo final, e 0. Para t igual a 0, o espaço é 15. Para t igual a 1, o espaço é 90. Então, nós vamos ter que a velocidade escalar de A é 90 menos 15, que dá 75, dividido por 1. Então, a velocidade escalar de A é de 75 km por hora. Observe que A tem movimento uniforme progressivo, porque ele está se movendo do espaço menor para o espaço maior. Agora vamos ver a velocidade escalar de B. ΔS, não é? Sobre ΔT. Então nós temos também um ΔT registrado de 0 a 1. Para t igual a 1, o espaço é 420. Para t igual a 0, o espaço é 495. Então a velocidade escalar de B vai ser menos 75 dividido por 1. Ou seja, menos 75 km por hora. A velocidade escalar é negativa porque o movimento de B é retrógrado. Então, como é que ficaram as equações horárias? Vamos ver? Sorvete para ambas, né? Então, a equação horária de A. Espaço inicial de A, pela tabelinha, lembra? Era 15. Velocidade escalar mais 75 vezes t. Função horária de B, espaço inicial de B, 495 pela tabela. Velocidade escalar, menos 75t. Claro, onde t está em horas, não é? E S em quilômetros. Bom, mas nós queremos saber o instante que eles se encontram. Então, eu vou impor, não é, a condição algébrica de encontro. Ou seja, quando é que o espaço de A ao longo dessa trajetória é igual ao espaço de B. Ou seja, que instante torna essas expressões iguais? 15 mais 75 vezes t, onde esse instante é o instante de encontro, tem que ser igual a 495 menos 75 vezes t. Ok? Tudo bem até aí? Vamos isolar? Então vai ficar 75t mais 75t é igual a 495 menos 15. Certo? Então vai ficar 150t igual a 480. Então, t é igual a 480 dividido por 150. Simplifica aqui, né? 480 por 15, vamos dividir por 3, ok? Dá 16 quintos. Então, 16 quintos são 3,2 horas. Então, são 3 horas
mais 0,2 horas, mas cada hora são 60 minutos, então 0,2 vezes 60 minutos. Zero vírgula dois vezes 60, 12. Então são 3 horas e mais, não é? 12 minutos após o disparo do relógio. Legalzinho? Então você vê que é um exercício muito parecido, né, com o anterior. Não é? Muito parecido. Então a alternativa certa, 3 horas e 12 minutos, alternativa B. Legal? Tudo bem? Mais um? Vamos lá, mais um. FUVEST. Marta e Pedro combinaram encontrar-se em um certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade escalar constante de 80 km por hora, estaria na hora certa ao ponto de encontro combinado, chegaria na hora certa. No entanto, quando ela estava no quilômetro 40, quilômetro 10, aliás, ela ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero. E ele pretendia continuar sua viagem com uma velocidade escalar de 100 km por hora. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximos a que marco da estrada? Então vamos lá, para ficar mais fácil, o que nós vamos fazer? Nós vamos admitir como origem dos espaços a posição zero, né, da trajetória, o marco zero da estrada. Legal? É isso aí. Então, nesse instante que eu disparo o relógio, o que acontece? A tal da Marta, não é o nome dela? A tal da Marta, no instante t igual a zero, estaria, de acordo com o texto, no quilômetro 10. Como eu adotei o quilômetro zero como origem dos espaços e estou orientando minha trajetória na minha figura da esquerda para a direita, o espaço inicial da nossa querida Marta é espaço 10 km. E qual seria o espaço inicial do Pedro? Ele estava no quilômetro zero quando eu disparei o meu relógio, a partir do qual, né, eu começo a contar o tempo até que eles se encontram. Então o espaço inicial de Pedro é Marta e Pedro, não é? Marta e Pedro, isso mesmo. Espaço inicial de Pedro é zero. Então, como é que ficam as equações horárias? Sorvete para um, sorvete para o outro. Tudo bem? Sorvete. Então, a equação horária de Marta. É o espaço inicial dela, 10 km, mais movimento uniforme, 80 e progressivo, 80 km por hora vezes o tempo. Ok? Olha lá. A velocidade escalar dela era constante igual a 80. E o de Pedro, como é que fica? O espaço de Pedro com o tempo é o espaço inicial dele, que nós admitimos como origem dos espaços, não é? Mais a velocidade escalar dele, que é 100 km por hora vezes o tempo. O tempo contado em horas e o espaço em quilômetros. Agora vamos impor a condição de encontro. O espaço, então, de Pedro tem que ser igual ao espaço de Marta. Então, 0 mais 100t, 100t, que é o de Pedro, né? Onde t é o instante de encontro, é igual a 10 mais 80t. T de encontro de Marta. Então, nós vamos isolar. Vai ficar 100t
menos 80t igual a 10. Então, nós vamos ter que 20t é igual a 10. Então, o instante de encontro vai ser 10 dividido por 20, que equivale a quanto? 0,5 horas. Então, 0,5 horas após o Pedro passar pela posição 0, ele encontrará Marta. Agora vamos ver onde eles se encontram, né? Basta substituir t igual a 0,5 em uma das duas equações. Vou substituir na de Pedro, ok? Então, espaço de Pedro. 0 mais 100 vezes t. E o t é 0,5. Então, eles vão se encontrar na posição 50 km. Como nós admitimos que o marco 0 também é a origem dos passos, então eles vão se encontrar no marco 50 km. Ok? Então, isso nos leva à alternativa D. Uma belíssima questão, não é verdade? Ok? Deixa eu ver se tem mais uma desse tipo. Eu acho que não. Não. Então, é isso aí. Tá legal? Então, lembre-se, função horária do espaço é aquela que relaciona o espaço com o tempo. No movimento uniforme é o sorvete. Não tem erro. E você tem que saber que é uma função de primeiro grau. No futuro, nós vamos trabalhar com os gráficos dessa função. Combinado? Tá legal. Tchau, tchau. Continue estudando, matéria dada, matéria estudada, não é? Você vai se adaptar a estudar em casa, não tenha dúvida quanto a isso, não é? Tá bom? E dúvidas, mande pra gente, né? Tem os canais para mandar, o WhatsApp, o Class App, né? Mande pra gente que a gente responde quando a gente for fazer exercícios do TC, por exemplo. Beleza? Tchau, tchau.